Olá, meu nome é Maria Luísa, sou radio-oncologista. Obrigada aí pelo convite e eu vou tentar trazer um pouquinho do que foi a radioterapia no Congresso da CIOP desse ano, que teve a sua presença virtual. Eu trabalho no Hospital Graac, então, de assunto relevante e que foi trazido na CIOP desse ano, foi a atualização do ACNS 0331 pelo professor Jeff Michalski. Esse é um estudo do COG que ele já teve uma análise preliminar que foi trazida em 2016 e esse ano, tanto na CIOP quanto na Astro de 2020, ele veio à plenária, então é um assunto super relevante. Então, a CNS 0331 ele é o maior estudo para meduloblastoma risco intermediário, onde, para meduloblastoma risco intermediário, o padrão é que depois da ressecção cirúrgica seja feita uma quimioterapia sistêmica, seguida de radioterapia. Radioterapia tanto no sítio primário, que no caso é a fossa posterior, quanto o neuroeixo, pelas altas taxas de disseminação em líquor e neuroeixo. Por conta desse tipo de tratamento, os estudos de segmento desses pacientes que são sobreviventes, eles demonstram toxicidade neurocognitiva, alterações de função endócrina e alterações de audição. Então, o COG ele propôs esse estudo, onde os objetivos primários do estudo eram relacionados à radioterapia. Então, com a alteração da forma da forma que a radioterapia era entregada em termos de volume e da dose. Foi optado por fazer dois grupos com diferença no desenho desse contorno de reforço de dose, onde um grupo implicava em tratar toda a fossa posterior como já era feita de padrão, e outro grupo ele tinha um desenho reduzido. E o objetivo desse estudo era determinar se essa redução de desenho e de tratamento ia comprometer a sobrevida livre de evento e a sobrevida global. Um outro desfecho que foi levantado é se a redução de dose no neuroeixo numa faixa etária de 3 a 7 anos, ele também ia comprometer essa sobrevida livre de evento e sobrevida global. A dose padrão hoje de 23,4, ela foi proposta para 18 grays, entendendo que evento trata-se de progressão de doença, recidiva, morte por qualquer coisa ou neoplasia secundária. Esses resultados eles já foram trazidos na análise preliminar de 2016, mas a atualização desse ano trouxe para a gente os objetivos secundários, aonde foi a correlação da biologia tumoral com os desfechos oncológicos. Então, esse aqui é o desenho do estudo. A faixa etária recrutada era de 3 a 21 anos, onde crianças acima de 8 anos continuavam recebendo a dose padrão de radioterapia em neuroeixo, 23,4 grays, e crianças menores de 3 a 7 anos, elas eram randomizadas para receber a dose padrão ou uma dose mais baixa. Por sua vez, todo esse grupo, ele também era randomizado para receber no reforço de dose, aonde chega até 54 grays, ou toda a fossa posterior ou leito tumoral com uma margem de doença microscópica, seguida da quimioterapia de manutenção. Ao total, na faixa etária, nesse grupo de 3 a 21 anos, então, nós tivemos 464 pacientes elegíveis. Na primeira análise, disseminação, doença residual e anaplasia, elas impactaram em desfecho de sobrevida livre de evento. Então, esses pacientes, eles não foram analisados, e os pacientes elegíveis desses 464, em 380 foi feito o estudo molecular de metilação. Desses pacientes 464, 227 foram randomizados para tratar o leito
de uma forma reduzida e 237 foram randomizados para tratar toda a fossa posterior. Dentro da análise molecular, 43% dos pacientes, eles eram pacientes do perfil molecular do grupo 4 e os demais 3 grupos eles se dividiam muito similar em relação à quantidade. Quais foram os resultados? Os resultados de sobrevida livre de evento e sobrevida global, eles se mantiveram. Então, a primeira análise que a gente já tinha os resultados é que realmente não há diferença entre tratar o leito tumoral com margens, onde é feita a fusão com exames de imagem atualizados desse leito tumoral de neoplasia ressecada, é agregado uma margem de doença microscópica de 1,5 centímetros, contemplando só dentro da fossa posterior. Então, não houve diferença em relação ao grupo que tratava toda a fossa posterior, tanto em sobrevida livre de evento, quanto em sobrevida global em 5 anos. Agora, em relação à dose em neuroeixo, houve sim diferença em sobrevida livre de evento, e a sobrevida global em 5 anos, ela acabou sendo diferente em quase 10%. O que nos mostrou que tratar com 18 grays é pior do que 23,4. Em relação aos subgrupos moleculares, a sobrevida livre de eventos mostra dos 4 grupos que o grupo 3 ele tem o pior desfecho e o WNT ele tem o melhor desfecho. Em relação ao Sonic Hedgehog, é um grupo onde houve diferença em relação ao tipo de boost. O boost feito em toda a fossa posterior ele foi deletério em sobrevida livre de eventos. E o grupo 4, ele teve aumento de sobrevida livre de eventos com a dose maior do que 23, com a dose 23,4. Então, como esse grupo ele equivale a 40% da população total, ele alavancou realmente o quanto isso impactou na sobrevida livre de evento final. Em relação aos subgrupos moleculares e alterações e marcas genéticas, em relação ao Sonic Hedgehog, a perda do cromossomo 14q, a perda do cromossomo 10q e o TP53 mutado, eles tiveram impacto em sobrevida livre de evento, sendo deletério. Do grupo 3, amplificação de MYC e o isocromossomo 17q também foram deletérios em relação à sobrevida livre de eventos. Em relação ao grupo 4, não houve nenhuma mutação que trouxesse diferença estatística e significativa nos desfechos, exceto essa perda do cromossomo 11q, mas que não atingiu significância, mas ficou muito próximo. Ainda houve uma outra análise, que foi em relação aos desfechos cognitivos. Essa análise está bem clarinho, mas em relação ao QI, que está no primeiro quadro, é possível ver que os testes psicológicos eles foram aplicados em 3 momentos. Então, aqui no primeiro quadro, em verde claro e em vermelho, estão as crianças de faixa etária abaixo de 7 anos, tanto fazendo dose de 18 ou de 23,4 grays, mas quando comparadas às crianças que recebiam radioterapia em neuroeixo mais velhas, acima de 8 anos, então é possível ver um declínio que ele tende a ter uma linha progressiva em comparação às crianças acima de 8 anos, onde esse declínio cognitivo realmente ele não foi palpável, perceptível nos testes psicológicos, e a mesma coisa quanto à habilidade de fala, que está no segundo quadro. Não houve, por sua vez, diferença entre fazer 18 e 23,4 grays. Então, como conclusões finais dessa segunda análise, não há diferença entre se fazer um boost com um leito tumoral com margens ou fossa posterior, em termos de desfecho, exceto para esse grupo Sonic Hedgehog, onde parece que tratar com fossa posterior é mais deletério. É arriscado baixar a dose de tratamento em neuroeixo para 18 grays, porque isso se associa a maior taxa de evento e pior sobrevida, graças à grande contribuição do grupo 4
e a presença aí de anormalidades genômicas específicas associadas a piores desfechos, o que é bem interessante na radioterapia, onde a gente começa a incorporar essas características moleculares, inclusive na definição de conduta, exceto o grupo 4 aí, onde parece que não teve grande diferença. Muito obrigada. Boa noite, boa tarde, bom dia. Eu sou Michael Shen, sou radio-oncologista, coordenador de serviço de radioterapia pediátrica do GRAAC e também radio-oncologista do Departamento de Radioterapia do AC Camargo. Hoje eu vou falar um pouquinho de alguns estudos que foram apresentados na CIOP 2020, nas mesas de radioterapia do PROS. Vocês já ouviram um pouco sobre o estudo de medulloblastoma, que é um estudo que eu considero seminal, e eu vou apresentar mais alguns outros de interesse aqui. Eu não tenho nenhum conflito de interesse para declarar. E o primeiro estudo que eu tenho para apresentar, na verdade, é uma proposta de conduta em tumor de Wilms que está sendo feita pelo CIOP. Na verdade, no começo do ano de 2020, numa reunião do CIOP de tumor de Wilms que aconteceu no Rio de Janeiro, essa proposta já foi apresentada para alguns de nós. E agora no CIOP, de maneira mais contundente, algumas alterações, digamos assim, na radioterapia para tumor de Wilms estão sendo propostas provavelmente para serem incorporados nos próximos estudos a serem lançados nos próximos anos. Então, a apresentação se chamava, então, assim, os desenvolvimentos modernos da radioterapia em termos de técnicas e alvos de tratamento para os tumores renais. A ideia aqui dos autores é propor uma nova forma de irradiar os pacientes em substituição à forma tradicional, que é muito, digamos assim, convencional, utilizando o conceito de radiação do espaço retroperitoneal, né, em substituição aos volumes tradicionalmente feitos. Então, só para te contextualizar aqui, né, nos protocolos do CIOP, na verdade, já há algumas décadas, inclusive no 2001, 2016, que está aberto agora, né, quando a gente fala de campos de radioterapia, a gente fala, teoricamente, de 3 volumes básicos, que seria o flanco, que seria a região ipsilateral da doença, que inclui vértebras pela questão da toxicidade. A gente teria, teoricamente, então, o abdômen total, quando a gente tem indicação de irradiar toda a cavidade peritoneal, geralmente por rotura tumoral, durante ou antes da cirurgia, que é um volume bastante extenso, que inclui toda a cavidade mesmo, e a gente acaba protegendo parte do pulmão, a articulação com coxo femoral. E naqueles pacientes que necessitam de radiação pulmonar, com metástase pulmonar, a gente tem um conceito de radiação pulmonar total, que é uma radiação do volume do parênquima pulmonar, incluindo o recesso costofrênico, né, de vez em quando, sobrepondo um pouquinho com o campo de flanco, o campo de abdômen total. Nessa proposta terapêutica, que já tem algumas décadas, os padrões de recorrência são muito favoráveis à radioterapia, digamos assim. Tá? Geralmente o risco de recidiva local é muito baixo, né, e um estudo do CIOP 2001, 2018, ele mostrou que boa parte das recidivas acaba sendo pulmonar, quando o paciente não tem doença pulmonar diagnóstico inicial, e geralmente quando a recidiva é abdominal ou pélvica, ela costuma ser em áreas não tratadas. Tá? Um dado, por exemplo, do grupo francês de oncologia e hematologia pediátrica mostra que, do que a gente considera dentro do campo de terapia que a gente chama de infield, só 9% das recidivas ocorreram nesse local, tá? E no leito tumoral, que seria realmente na região onde o tumor estava inicialmente, só 2,3% dos casos ocorriam nesses estudos franceses do CIOP. Tá? Bom, o que a gente tem, então? Ao longo das últimas décadas, a despeito desse campo de terapia bastante simples, né, diversos estudos, tanto europeus quanto americanos, têm tentado incorporar novos conceitos tecnológicos no tratamento do tumor de Wilms. Acho que o estudo mais contundente em relação ao benefício de tecnologia para tumor de Wilms é o estudo do grupo americano, do National, né, que conceituou o que a gente chama de Cardiac Sparing Whole Lung Radiation, basicamente radiação pulmonar total, com técnicas modernas de modulação de feixe, com o intuito de reduzir dose em coração e melhorar a cobertura, digamos assim, do órgão, irradiar melhor o parênquima pulmonar, reduzir dose cardíaca, tecnicamente, potencialmente beneficiando o paciente, né, já que o uso de adamicina é bastante comum nesses casos. Né. Mais recentemente, tem alguns estudos com novas tecnologias, como a terapia guiada por ressonância, que foi apresentada também no CIOP em alguns estudos, ou mesmo a fototerapia, né, que é uma tecnologia bastante sofisticada, porém bastante cara, cujo benefício principal é realmente reduzir a exposição tecidual à radiação naqueles pacientes que demandam radioterapia. O que acontece? O CIOP tem proposto, então, para os próximos projetos, para os próximos protocolos, o conceito de radiação do espaço retroperitoneal, baseado na ideia de que os rins estão localizados no retroperitônio do paciente, separados dos outros órgãos abdominais. Né? Tanto que em muitas cirurgias, a abordagem do rim acaba sendo feita por incisões que a gente chama de flanco, né, como nas imagens que vocês estão vendo aqui, de modo que, em tese, você consegue ressecar o tumor renal, o rim inteiro, por exemplo,
tanto em adulto quanto em crianças, tá? Sem acessar verdadeiramente a cavidade abdominal e sem violar, digamos assim, a cavidade abdominal. Partindo desse princípio, então, o que o CIOP tem proposto? Tem proposto, ao invés do campo tradicional que eu mostrei anteriormente, que seriam aqueles campos retangulares, digamos assim, que irradiam toda digamos assim, toda a região, né, tanto onde o rim estava, quanto o que está antes dele, anteriormente a ele, como, por exemplo, o baço, pâncreas, fígado, a depender do lado da irradiação. Tá? O CIOP tem proposto, então, para os próximos protocolos, a irradiação de um volume pré-determinado, tá? Como vocês estão vendo nessa imagem, desse print da própria aula do CIOP, tá? No qual, ao invés de irradiar toda a região, como eu falei, flanco, abdômen todo, irradiar-se-ia, digamos assim, né, uma região de contato do tumor do rim doente com o reto peritônio, com o reto peritônio. Aqui, por exemplo, incluindo a região da drenagem paraóstica, da drenagem linfonodal, tá? E toda a região em contato com o que era tumor e rim. No caso, então, vértebras, parede abdominal e anteriormente, né, um tumor com volume bastante limitado, digamos assim, de tecido normal a ser irradiado. Esse é um conceito que está sendo proposto, não tem nada muito, digamos assim, oficial por enquanto, mas é algo que, teoricamente, muda bastante a nossa conduta, a nossa rotina de radioterapia, porque os campos convencionais, como mostrei anteriormente, eram bastante simples e bastante, digamos assim, fáceis de serem delimitados, de serem conceituados. O que a gente tem, então, por exemplo, tá? Se vocês buscarem na literatura, existem alguns trabalhos já que estão utilizando esse tipo de conceito publicados. Por exemplo, esse aqui é um estudo de 2019 de um grupo espanhol que utilizou a protonterapia e comparou com a radioterapia com fótons. Tá? A protonterapia tem essa vantagem, não tem o que a gente chama de radiação de saída, né? Então esse paciente, por exemplo, é tratado num campo que a gente chama de campo posterior direto e você não tem muita radiação anteriormente à região irradiada. Se a gente comparar, então, por exemplo, um campo de terapia de flanco tradicional, tradicionalmente é um campo retangular que irradia toda a região do flanco acometido, no caso aqui da imagem à direita do paciente, e quando você conceitua, então, essa questão de irradiar só o retroperitônio, você tem um volume que é bastante irregular, mas é um volume que permite, então, reduzir dose em tecidos sadios que estão próximos e antes eram irradiados na radioterapia do tumor de Wilms. Então, o que a gente tem, em termos de contexto, né, de perspectiva, né, é que a gente, teoricamente, vai evoluir em breve para um conceito de irradiação baseada em alta tecnologia e conceitos modernos de radiação. Né? O alvo seria, então, a interface do tumor ressecado com o retroperitônio. Os órgãos intraabdominais também, teoricamente, teriam que ser avaliados para ver em qual órgão havia o contato do tumor íntimo, por exemplo. Né? Então, à direita, por exemplo, o fígado do paciente, à esquerda, por exemplo, o pâncreas e o baço do paciente. A gente adicionaria uma imagem clínica, que é geralmente adicionada na radioterapia em outros tumores, em outras situações, né, em geral 5 milímetros, 10 milímetros, e uma imagem técnica de planejamento para considerar aí movimentação do paciente, respiração e outras situações que influenciam o volume total a ser irradiado e a assertividade do tratamento. A partir disso, utilizando técnicas de modulação de feixe, como IMRT, VMAT, até guiada por imagem e eventualmente protonterapia, onde você tem acesso, a gente poderia então reduzir, em tese, bastante o volume a ser irradiado. Obviamente, isso é uma proposta, mas é uma proposta bastante interessante, porque muda o conceito que está enraizado na radioterapia de Wilms há décadas, tanto nos protocolos americanos quanto europeus, tá? Mas o segmento a longo prazo ainda vai ser necessário para que isso realmente seja considerado um padrão, mas espera que realmente para os próximos protocolos de tumor de Wilms isso já, teoricamente, seja adicionado paulatinamente. O segundo estudo que eu tenho para apresentar é um estudo também de alta tecnologia, é um estudo chamado fase 1, fase 2 de radioterapia estereotática corpórea para metástases pulmonares de sarcomas pediátricos. O contexto aqui qual que é? Tá? A radioterapia estereotática corpórea, que a gente chama de SBRT, ou radioterapia ablativa corpórea, chamada SABR, é uma opção terapêutica clara hoje para algumas situações em tumores de adultos, como, por exemplo, câncer de pulmão, em estágios iniciais, em geral, pacientes idosos inoperáveis, clinicamente ou cirurgicamente falando. A SBRT, que a gente chama, está sendo recomendada já para o tratamento de oligometástases, com intuito teoricamente curativo. A gente tem alguns estudos de sarcomas pediátricos sendo conduzidos nos Estados Unidos e na Europa, que tentam vencer a radioresistência desses tumores com doses altíssimas de radiação, que a gente chama de ablativas. Né? Em geral, isso é feito com poucas sessões, 1, 3, 5, eventualmente 8 sessões, com doses altíssimas por sessão. Né? Então, o que esse estudo propõe? Esse é um estudo pequeno, porém bastante interessante. Tá? Esse estudo propôs irradiar lesões pulmonares metastáticas de 3 centímetros de diâmetro, que é um quesito técnico,
tá, em pacientes pediátricos, tá, e se propôs avaliar níveis de doses diferentes que fossem seguros e efetivos. Aqui no caso, em 3 frações, totalizando 24 grays, né, 8 de 3, 3 de 8, perdão, 3 de 10 ou 3 de 12 grays, né? E aí, alguns critérios de exclusão, em pacientes previamente radiados no pulmão todo, pelo risco de toxicidade, e o endpoint, tolerância e segurança, baseado em critérios do CT, CAE, e resposta em 6 meses, em 6 semanas, perdão, baseado no RECIST, tá? É um estudo pequeno, foram recrutados só 5 pacientes nesse estudo, uma idade média de 13 anos, de 7 a 21 anos, e a radiação que foi considerada, digamos assim, nível de dose rádio considerado seguro foi, a princípio, 30 grays, então 3 sessões de 10 grays. Os tumores tratados aqui foram sarcoma de Ewing, cordoma anaplásico e osteosarcoma. Nenhum paciente nesse estudo, desses 5, teve um evento adverso grau 3, tá? Mas um paciente desenvolveu pneumonite provavelmente associada a nivolumab, que é uma questão assim a ser discutida. Drogas-alvos e SBRT, às vezes pode ser tóxico, às vezes pode ser benéfico. Tá? Em adultos, a gente tem alguns estudos avaliando o benefício de alta dose de radiação com drogas-alvo. Resposta em 7 de 8 pacientes, sobrevida livre de falha local à distância em um ano foi de 75% e 90% respectivamente. O que a gente tem, por exemplo, esse aqui é um print também da apresentação do CIOP, que se a gente fosse pensar em alguma resposta em 6 semanas, que seria um dos endpoints do estudo, tá? Dos 8 pacientes tratados, dos 8 pacientes tratados, a gente teve, teoricamente, 7 pacientes que responderam. E se você pensar em acompanhamento a longo prazo, por mais de 6 semanas, a gente teve uma resposta completa local, com SBRT, em 6 de 8 pacientes, que é um número muito bom. O que a gente tem isso em termos de perspectiva no contexto? SBRT, teoricamente, é uma coisa que está ficando muito comum em radioterapia para tumores de adultos. Em tumores pediátricos, ainda é uma coisa incipiente, e esse é um estudo que, teoricamente, ele traz uma novidade exatamente por ser algo que não é muito praticado. Porém, a gente está falando de metástase pulmonar de sarcoma. Então, a gente tem doença microscópica, doença visível. O que a gente observa, por exemplo, é que, como no slide anteriormente apresentado, a gente tem uma excelente resposta a curto prazo e, eventualmente, a médio prazo, né? A resposta máxima possível foi bastante alta. Tá? Porém, o controle local de doença ainda foi não muito alto, então os pacientes acabaram recidivando. Tá? E o controle pulmonar à distância, que é um conceito interessante aqui apresentado, foi baixo, né? Mostrando que, provavelmente, se você for pensar em doença macroscópica visível, a SBRT pode ser uma boa opção, a gente vai ter que ainda, com certeza, continuar acompanhando doença microscópica invisível, qual a gente costuma fazer a terapia pulmonar total com dose baixa. 12 grays em 1,5 ao dia é muito diferente de 30 grays em 10 grays ao dia, por exemplo. O terceiro estudo que eu tenho para apresentar é um estudo que, em tese, já foi apresentado na literatura, é um estudo fase 1, fase 2 de reirradiação de tumor de tronco difuso. Tá? É um estudo que, na verdade, foi publicado em 2019 na Revista Vermelha, que a revista dos radioterapeutas acompanha da Sociedade Americana de Radioterapia, mas ele traz algumas questões que estão se tornando mais claras atualmente. Primeiro, bom, esse estudo é um estudo com 12 pacientes que buscou, no estudo fase 1, fase 2, avaliar qual o nível de segurança de dose de radiação a ser proposto no paciente numa reirradiação. Lembrando que esses pacientes são tumores de tronco, já foram tratados previamente, então a reirradiação é uma questão bastante delicada pelo risco de radionecrose e toxicidade que pode ser bastante limitante e bastante preocupante para um paciente com tumor cerebral. Eles chegaram a uma conclusão de que 24 grays em 12 sessões seria o regime preferido pelo grupo, que é o do MD Anderson, mas 24 grays em 12 frações é uma dose muito próxima do que a gente faz tratamento paliativo hoje em dia ainda. Nesse estudo, fase 1, fase 2 com 12 pacientes, eles viram que a sobrevida global mediana foi de 19,5 meses a partir do diagnóstico inicial, então do primeiro tratamento, e a sobrevida de progressão mediana a partir da reirradiação foi de 4,5 meses. Um número muito baixo, para falar a verdade, mas se a gente for avaliar a literatura, alguns estudos já publicados têm dados muito parecidos, com doses muito parecidas. Esse aqui é um estudo, uma meta-análise publicada em 2019 pelo grupo, se não me engano, da Mayo Clinic. Eles compilam dados na literatura e mostram que, por exemplo, as doses preferidas nos estudos ainda são abaixo de 30 grays, geralmente com fracionamento convencional. A sobrevida mediana do início da radioterapia costuma ser baixa, tá? Então, a sobrevida mediana do primeiro tratamento para o segundo tratamento gira em torno de mais ou menos 12 meses. Esses pacientes realmente se requer que esses pacientes tenham uma sobrevida razoável para você propor uma nova radioterapia. Só que a sobrevida global, no total, digamos assim, do diagnóstico inicial até, digamos assim, o óbito depois da segunda irradiação, costuma também ser baixa, em torno de mais ou menos
16 a 20 meses. O que a gente pode trazer desse estudo em termos de perspectiva em contexto, a dose de radioterapia provavelmente não foi alcançada. 20 a 30 grays é o que é praticado em muitos estudos, como esse estudo, a meta-análise da Mayo Clinic mostrou isso que mostrei anteriormente, e um estudo bastante interessante do CIOP, publicado alguns anos atrás, também mostra que em torno de 20 a 30 grays talvez seja a dose que seja adequada numa situação de reirradiação de maneira paliativa, digamos assim, né? Por quê? Porque tem um baixo risco de complicações severas, que seriam induzidas pela radionecrose pela reirradiação, porém, essa sobrevida costuma ser baixa após a nova radioterapia, de alguns meses somente. A gente não tem muita ideia do que fazer com esses pacientes nesse cenário que também está sendo avaliado atualmente, que seria a utilização de novas drogas-alvos, direcionadas para alterações moleculares detectadas no tumor. Então, há relatos de toxicidade, há relatos de que é seguro, tá? Porém, isso ainda não é muito claro. O que eu posso trazer para vocês é que provavelmente a gente deve subir a dose nos próximos anos, até que se encontre um estudo e uma dose que seja considerada segura e adequada. De novo, quanto menor a dose, menor o risco de complicação, mas provavelmente menor o controle de doença para uma doença extremamente agressiva. Esse estudo aqui que está em andamento é um estudo canadense chamado READ. Ele já vai para uma dose um pouco maior, de 30,6 a 36 grays, só que ele exige, e isso talvez seja uma coisa que se torne padrão, o intervalo de doença entre primeiro tratamento, sintomas, e segundo tratamento de 6 meses, tá bom? Esse paciente não pode ter doença disseminada na recidiva, então o tumor de tronco não pode ter disseminado. Esse paciente tem que estar livre de outros tratamentos, inclusive drogas-alvos, por pelo menos 14 dias. Ele precisa ter uma expectativa de vida de mais ou menos 8 semanas ao menos, tá? Se ele for submetido à irradiação, mostrando um caráter bastante paliativo desse tratamento. A gente realmente não sabe qual que é o timing ideal para reirradiar o paciente. A gente tem praticado isso no dia a dia, porque os estudos têm se mostrado cada vez mais adequados, digamos assim, recomendando que se reirradie o paciente na ausência de outras opções terapêuticas, tá? Mas provavelmente a dose ainda precisa ser calibrada e o momento ideal ainda precisa ser calibrado para que o paciente realmente se beneficie de um tratamento que é tóxico, com risco de toxicidade, numa doença que é bastante limitante e bastante difícil de ser conduzida. É isso, gente. Muito obrigado.